Fala, agricultores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre solo, beleza? Então, sem mais enrolações, vem comigo! Então, para entender nosso solo, tá? O solo em geral, a gente precisa entender as três fases que compõem o solo. Elas são a fase sólida, a fase líquida e também a fase gasosa, tá? Bem simples, bem rápido. Então, começando pela fase sólida, ela é composta pelo material orgânico e também pelo material parental, tá? O material parental são as rochas. Depois, nós temos a fase líquida, que é composta pela solução aquosa da terra. É a água, só que não é uma água pura, é uma água com diversos elementos minerais e nutrientes, tá? Então, não podemos considerá-la como água pura, chamaremos ela de solução. Por final, a gente tem a parte gasosa, que é composta pelos gases consumidos e produzidos pelos animais e plantas, tá? Bem simples, bem rápido. O solo, ele é dividido em dois grandes grupos, que é o temperado e o tropical. O temperado, ele ocorre na faixa de terra acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio. As características desse solo é que é um solo raso, um solo muito rico em minerais, muito fértil, um solo neutro de pH, tá? E depois a gente tem o solo tropical, tá? Que é o nosso solo do Brasil. Ele ocorre entre esses dois trópicos, tá? As características deste é que é um solo muito profundo, um solo muito ácido, ou seja, um pH muito alto. Ele é muito rico em microvida, é um solo muito quente e em minerais. Em comparação ao temperado, ele é um solo pobre, tá? Agora, com vocês, propor um pensamento, tá? Uma reflexão. Os Estados Unidos, eles ocupavam um top 1 de produção de milho, né? E eles são de um clima temperado. Já o Brasil, no solo tropical, ele atinge um bom ranking, né? Mas não está no top 1. E por que isso ocorre? Sendo que os dois utilizam os mesmos métodos de plantio, as mesmas técnicas, a mesma agricultura, e o Brasil não atinge esse top 1. Alguém já parou para pensar o que está tendo de errado nisso? Então, o fator aí que vai incidir é que o Brasil, tá, por ele ser um país emergente, ele vai olhar para os países desenvolvidos, vai ver o que está dando certo e vai copiar, né? Vai trazer para cá. Realmente, muita coisa realmente funciona, realmente tem seu valor, tem sua importância, geralmente tecnologia, né? Então, os agricultores hoje em dia, tradicionais do nosso país, principalmente, eles plantam uma monocultura e vai forçar com que aquela planta trabalhe como se estivesse num solo temperado, né? Ele vai acabar injetando agrotóxicos, químicos, adubos químicos, para poder criar um ambiente artificial, e vai ser uma grande destruição para o recurso financeiro dele e também para o solo, para a microvida que abriga aquele solo. E para recuperar aquele lugar ali vai muito tempo, e às vezes chega até um ponto irrecuperável, né? Então a gente tem que procurar técnicas que adequem ao nosso solo. Então eu vou fazer uma comparação, tá? Que é uma vantagem e que a gente vai usar isso como vantagem. As nossas florestas tropicais, elas produzem muito mais biomassa do que uma floresta de clima temperado. Então, por que não utilizar isso ao nosso favor? Se a gente tem esse potencial, vamos utilizar isso, que é o que a gente vai fazer depois, tá? Então, espera aí. Então, a gente também tem que entender como o nosso solo funciona, tá? Então, em horas quentes do dia, as plantas inseridas no clima tropical, através dos seus estômatos, que estão ligados à sua epiderme vegetal, ela vai fechar seus estômatos quase que totalmente, para evitar a troca gasosa entre a planta e o meio, e também vai fazer com que evite ao máximo a troca de líquidos, tá? Na verdade, troca de líquidos não, eu vou até reformular. A evasão de líquidos da planta para o ar, tá? Porque em horas quentes do dia,
a atmosfera demanda de muito líquido. Então ela vai procurar na planta e a planta vai ter seu sistema para evitar essa escassez, tá? Então é assim que vai funcionar as plantas inseridas no nosso solo, perdão. E a absorção de água das raízes das nossas plantas vai funcionar da seguinte maneira, tá? Vai ser regida de acordo com as leis da osmose. Então, para quem não conhece a lei da osmose, eu vou explicar bem rapidamente. É bem simples, tá? Vamos imaginar aí um recipiente, um copo, e no meio está dividido por uma membrana semi-impermeável. E de um lado a gente tem um meio mais concentrado e um meio menos concentrado do outro lado. Então, o menos concentrado vai entrar no meio mais concentrado para poder diluir e deixar os dois equiparados, os dois iguais, tá? Então, é bem simples. Então, a nossa planta, ele é um meio mais concentrado. O seu externo máximo, que é a sua epiderme vegetal, vai agir como a membrana. E o meio menos concentrado é justamente o solo. E por que ele é um meio menos concentrado, Guilherme? Para quem prestou atenção sobre as características do nosso solo, vai entender o que eu vou falar agora, tá? Que o nosso solo, ele é menos rico em minerais, menos rico em nutrientes. Então, ele é o menos concentrado, tá? Então, o solo, a água, a solução aquosa da terra, outro conceito que eu falei antes, ela vai entrar na planta para poder diluir o meio mais concentrado. Então, ela vai levar todos os seus nutrientes, os seus minerais, a água, para poder diluir e ficar num sistema igual, tá? Então, é isso que vai ocorrer na planta. E o método de cultivo, a agricultura que dá certo no nosso solo é a agrofloresta, tá? Ou agricultura sintrópica. Mas antes de falar os benefícios, algumas coisas que eu vou defender sobre ela, eu vou falar que nem no nosso próprio país, seja, vamos pensar, no Nordeste e no Sul, os dois lugares, eles têm características diferentes. Então, eu não posso plantar de uma mesma maneira que o pessoal que está na outra ponta do país, né? Faz sentido. Então, quem dirá que eu vou trazer de outro país que tem um outro tipo de solo? Isso não faz sentido. A gente tem que pensar no nosso solo, nas características que nós temos. A gente pode até fazer adaptações, mas o conceito de ponta a ponta é impossível a gente plantar aqui, tá? Fazer essa implantação cheia, não tem como. A gente vai acabar criando ambientes totalmente artificiais e isso não vai valer a pena. Beleza? Então, vamos deixar isso de lado. Então, por que eu estou defendendo que a agricultura sintrópica é mil maravilhas? Bom, basicamente, eu vou defender todos os pontos de melhoria e alguns pontos que já são bons, eu vou apenas aprimorar, tá? Então, falando do primeiro, que o nosso solo é muito quente. Eu vou me defender do solo muito quente através de camadas de materiais orgânicos, tá? E ela só vai ficar em cima do nosso solo. Então, o sol não vai incidir diretamente no nosso solo, ela vai primeiro bater na nossa camada de vegetais e ali vai ser absorvida. Então, embaixo, a camada vegetal, o solo que está mais embaixo, ele vai estar muito mais fresco. Então, ali eu já eliminei um problema. E eu vou aproveitar, e já que nós temos um ambiente fresco embaixo, os micro-organismos, a nossa microvida, nossa microfauna, ele vai ser muito mais potencializados, porque se estivesse num ambiente exposto, ali dificilmente ele iria fazer o trabalho de uma forma eficaz, não é eficiente, tá? Ele vai fazer de uma forma eficaz. E ali ele vai ter o seu trabalho muito mais rápido, porque tanto vai ter a umidade, então ele vai fazer a decomposição muito mais rápido, beleza? Então, já eliminei outro problema. Sobre a questão da nossa terra ser pobre em nutrientes, a gente vai eliminar conforme o tempo, tá? A gente vai ter diversos tipos de plantas com diversos tipos de estratificação. Então a gente vai ter plantas rasteiras, plantas médias, plantas altas, plantas emergentes. E dentro dessas categorias que eu citei, a gente vai ter outras subcategorias, tá? Então a gente pode ter
uma média alta, e aí por aí vai, tá? Não vou entrar nesse assunto hoje, vou entrar mais pra frente, tá? Então, ao longo do tempo, as plantas que terminarem o seu ciclo, porque a gente vai ter plantas de diferentes ciclos de vida. Então, aquela que completar o seu ciclo, ela não vai sair, vai ser jogada fora para lá. Ela vai voltar na camada vegetal, na camada de orgânicos. Então, ali, através das microvidas, das nossas microvidas que tem no nosso solo, ele vai fazer essa ciclagem de nutrientes e vai voltar para as outras plantas, tá? Então, isso ao longo do tempo, nosso solo vai ser cada vez mais potencializado, vai cada vez ser melhorado. Isso vai ser muito bom, tá? Sobre a questão de pH ácido, isso também vai funcionar ao longo do tempo, tá? Então, cada planta tem seu papel, vai fornecendo seus nutrientes e isso ao longo do tempo vai ser melhorado. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser de uma hora para outra. Isso aí vai sendo melhorado conforme a natureza, tá? Então, a gente precisa dar apenas mecanismos para a natureza para ela fazer seu próprio trabalho, tá? Sobre a questão do nosso solo ser profundo, não tem problema nenhum. E isso até é muito bom, porque as raízes vão se filtrar e vai fazer todo aquele trabalho de absorção de água, tá? Então, sobre o solo ser profundo, não tem problema nenhum. Beleza? Ficou claro para vocês? Então, eu quero também abordar, se você aí está querendo implantar agrofloresta, depois de tudo que eu falei, ou se você já implanta, eu vou te dar 5 tópicos, tá? Que você vai olhar para você não fazer cagada, ou se você está fazendo, implantando uma floresta, você vai olhar, vai parar para pensar se isso faz sentido, tá? Porque para mim super fez sentido na hora que eu implantei a floresta. Então, o primeiro deles, tá? Antes disso, perdão, eu quero falar que todo passo que a gente dá, né, pode ser positivo ou negativo. Sendo positivo, não tem problema nenhum, bola pra frente, toca o jogo. Se ele for negativo, vamos precisar fazer correções nesse solo ou nesse sistema. E correção não é interessante de fazer, porque vai custar recursos financeiros, dinheiro, né? E recurso financeiro, trabalhando com muito trabalho e esforço, nós temos esse dinheiro de volta. Agora, se for tempo, se tiver gastar muito tempo para fazer correções, não vai ser legal, porque o recurso tempo é mais escasso que dinheiro, porque nós não temos a chance de voltar no tempo e recuperar aquele tempo que a gente jogou fora. Então precisamos pensar muito bem desde o planejamento que eu quero pôr na nossa floresta e acompanhar, tá, de perto. É muito importante ter esse planejamento. Então o primeiro tópico é sobre o material orgânico, tá? Depois de tudo que eu falei, a gente tem alguma coisa para acrescentar, tá? Além dele proteger a microfauna da nossa terra, ter a proteção de temperatura, a gente vai ter a proteção contra a erosão. Então a chuva não vai bater diretamente e acabar fazendo crateras grandes na nossa terra. E ali a gente vai ter uma proteção. Outra questão é que o nosso solo, tá? Quando chover, a água vai infiltrar o nosso solo de uma forma muito mais fácil, porque em solos compactados a água vai pegar e vai lixiviar todos os nutrientes que tem naquela terra e vai levar tudo para os rios, para os mares. Então não vai ficar na sua terra. E isso é muito ruim. Então é o principal ter matéria orgânica ali. O segundo também é sobre matéria orgânica, tá? Mas no quesito de que você não pode de forma alguma trazer ele de fontes externas, tá? Então, planejamento para você ter uma microusina, uma usina, na verdade microusina não, tá? Vai depender da sua implantação. Então, ela pode ser pequena, pode ser grande, pode ser média, vai de acordo com a sua agrofloresta. Ter a sua usina de material orgânico, mais especificamente dentro da sua floresta, para você não ter que ficar se locomovendo mesmo no seu sítio, para você não perder tempo. Então, se você estiver lá dentro, é a melhor coisa, tá? E por que não trazer de lugares de fora, tá? Seja da prefeitura ou de sítios perto que produzem monocultura. Eu primeiro vou falar da cidade, tá? Da cidade não tem a presença de químicos, a prefeitura não vai passar veneno na árvore, isso não ocorre em lugar nenhum.
Ela pode podar diariamente, como aqui na minha cidade, mas não compensa, né? Às vezes o seu sítio é muito longe, você ir lá só ficar buscando material orgânico, tempo, dinheiro jogado fora. Agora, se você for pegar um sítio perto que produz uma monocultura, além de ter químicos naquele material, pode ter a presença de pragas, né? Super pragas. E se você trazer ali pro seu local, não vai dar muito bom, tá? Vai ser extremamente frustrante para você. Então, não tem essa frustração, não tem essa perda de tempo, não tem essa perda de capital. Tenha dentro da sua agrofloresta, tá? É a melhor coisa. Planta um capim, uma semente de capim, crotalária, nabo forrageiro. Partindo para o nosso terceiro tópico, é que a gente faça uma análise de terra, tá? Por que fazer análise de terra, Guilherme? É muito importante porque a gente vai saber todos os itens faltantes e que são excesso, tá? Na nossa terra. Então ali a gente vai ter uma forma muito eficaz de controlar as condições da nossa terra, tá? Mas Guilherme gasta muito dinheiro. Cara, vai por mim. Esse dinheiro vai ser infinitamente menor do que o gasto que você vai ter se você for querer meter a cara e fazer do seu jeito. Você está fazendo tudo de uma forma que você não conhece. Você só vai plantar. Vai aparecer praga e você não vai saber o que significa. Se você corrigir agora, antes, você muito provavelmente não vai ter a presença de insetos que vai acabar comendo sua planta, plantas invasoras e outros, tá? Deficiência na sua planta, porque ali você vai conseguir combater isso na raiz, tá? Talvez tá faltando nitrogênio, um exemplo. Ali eu vou plantar muito feijão, vou plantar leguminosa e eu vou conseguir corrigir isso. Ali, ó, já corrigi, porque eu já tive aquela carta. Eu tenho aquela análise nas minhas mãos. Então eu tomo medidas antes de acontecer. Porque se você for corrigir isso depois, cara, vai virar uma dor de cabeça enorme. Então, faça. Eu falo porque o pessoal aqui do sítio são bem antigamente, já são idosos, né? Só que eu moro no sítio desde os meus 6 anos. Então, na época que meu pai ia nos sítios vizinhos, o pessoal fala, isso aí não vira não, você vai gastar dinheiro, vou plantar aqui e já era. E na maioria das vezes não tinha uma produção tão boa. A produção de milho não era tão boa, então vai por mim, faça essa análise de terra, vai valer muito a pena, tá? Outra coisa que eu quero falar é que não tenha muitas plantas de ciclo parecido, ou então não tenha muitas plantas da mesma espécie em curtos espaços. Porque ali, quando acabar o ciclo de vida dela, vai tirar uma clareira naquele ambiente, tá? E outra, que é bom você se precaver, não virar refém de uma cultura. Porque é isso que a monocultura faz. Ela te torna refém de uma cultura. Então, quando você planta diferentes estratos, diferentes ciclos de vida, você está se munindo de não ficar refém. Então, você sempre vai tirar renda ou alimentação de vários ciclos de vida. Então você pode tirar uma renda com alface de 30 dias, uma abóbora com 120 dias, uma frutífera com 2 anos, um milho com 30 a 45 dias. Então ali você consegue se munir e não ficar refém de uma renda. Então não tenha várias plantas de ciclo parecido, tá? Sempre intercalado é o mais ideal, tá? Então tenha planejamento para isso. O planejamento é o essencial, tá? É o que vai tornar a sua floresta enorme, que vai transformar a sua floresta fértil ao longo do tempo. A outra questão é para quem pensa e tem animais, tá? E que você quer inserir na sua floresta. E de novo eu vou falar, parece até ser chato, mas tenha planejamento. Em que estágio a sua agrofloresta vai estar? O ideal para fazer inserção de animais, tá? E também tem a noção do animal que você quer inserir. Por exemplo, se eu quero inserir um gado, eu tenho que, minha agrofloresta,
tenha no estado já de árvores grandes, porque se a vaca comer, boi comer as folhas, não vai me causar prejuízo grande. Se eu quiser ter uma galinha, a criação de galinha, não tem hortaliças, porque não vai fazer sentido, a galinha vai ciscar e vai destruir tudo. Então, tenha noção do tempo que é necessário para poder fazer inserção animal, seja de qualquer porte, para você não ter prejuízos financeiros e também de tempo, porque para você ter que plantar, tocar o animal para outra área, vai te custar tempo, e tempo é mais precioso, é mais que dinheiro. Então, tenha noção disso, tá? É muito importante ter muito planejamento e análise de terra. Então, vou ficando por aqui por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curta e compartilhe nas nossas redes sociais, tá? Então, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, curta nossas páginas e qualquer dúvida deixa aqui no comentário que a gente vai estar disposto a responder todas as suas dúvidas, beleza? Então, vem plantar agrofloresta com a gente, venha transformar a nossa terra, o nosso solo de uma maneira muito melhor. Então, deixa a monocultura de lado, deixa a agricultura tradicional de lado e vem comigo!